Olha, vamos começar essa edição falando sobre o seguinte: o dia de ontem foi um dia de muitas negociações entre o governo e representantes de caminhoneiros. O encontro era para tentar encontrar um caminho para o fim desses bloqueios que estão ocorrendo em todo o país. Atenção, pessoal, que houve a divulgação da informação que uma suspensão foi anunciada por enquanto, mas que o protesto ainda ele continua em várias regiões do país. O governo está dizendo que acabou, que foi suspensa. Parte dos caminhoneiros diz que não. Enquanto isso, a gente continua acompanhando essas informações, atualizando aqui no Balanço Geral Manhã. Põe no ar. Pela manhã, o Planalto ainda absorvia o impacto do agravamento da crise dos combustíveis. A votação na Câmara representou forte derrota política para o governo ao obrigá-lo à renúncia de até 14 bilhões de reais em impostos. Temer convocou ministros e o presidente da Petrobras e despachou líderes para tentarem reverter a derrota no Senado. Os cálculos foram refeitos e realmente a nossa posição era a posição correta. Antes de embarcar para eventos oficiais no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o presidente determinou aos seus ministros flexibilidade nas negociações com os caminhoneiros e esforço para evitar a todo custo o desabastecimento da população. Às 14h, representantes de 11 entidades de caminhoneiros e empresas de transporte foram chamados ao Planalto para nova rodada de conversas e ouviram mais um apelo do ministro da Casa Civil para suspenderem o movimento por algumas semanas até que o governo equacionasse a solução. O representante da Associação Brasileira de Caminhoneiros abandonou a reunião sob protesto. Só levantamos o movimento depois que tiver assinado e carimbado a lei que revoga dos combustíveis PIS, CONFINS e CID. Antes disso, não tem nada feito. As demais entidades seguiram nas conversações até o início da noite. Os caminhoneiros não querem ser surpreendidos com aumentos sucessivos de preços no diesel e exigem previsibilidade de pelo menos 60 dias antes do anúncio de novos reajustes. A proposta afeta o coração da política de preços da Petrobras. Os preços variam de acordo com a oscilação internacional do petróleo. Pedro Parente, o presidente da Petrobras, alerta que para dar qualquer subsídio ao preço ou mesmo congelamento temporário, o governo terá de reembolsar a empresa. No caso, a redução do preço do diesel por 60 dias representaria uma indenização à Petrobras de cerca de R$1 bilhão. Informado por telefone pelos ministros, o próprio presidente Temer deu aval à proposta. O governo aceita pagar a indenização à Petrobras para manter por um mês o preço do diesel com desconto de 25 centavos mais 5 centavos da CID. Reduções no PIS/COFINS funcionariam como forma de atenuar as oscilações de preço. O governo também se compromete a trabalhar pela aprovação no Senado de projeto de lei para instituir o preço mínimo por quilômetro rodado. Olha, pessoal, esse assunto ainda vai repercutir bastante no dia de hoje, até porque é um período, é um processo ainda de negociação. Claro que todo mundo está sendo ouvido, todo mundo tem a sua reivindicação. Os caminhoneiros apresentaram a pauta, inclusive parte diz que não foi atendida como deveria ter sido atendida, enquanto o governo se mantém no posicionamento. Mas enquanto isso, a gente já começa a encarar o agravamento do desabastecimento em farmácias, já em várias cidades do país. Há também prejuízos em alguns hospitais, em algumas clínicas do nosso país por causa desta situação. Foi a semana inteira, o assunto da semana, inclusive ganhando repercussões internacionais. Isso que está acontecendo no Brasil, porque a gente acaba afetando aí setores da economia, setores da saúde, setores de casa. Você em casa está tendo dificuldade para comprar o seu alimento? Como é que você está se deslocando? Está tendo ônibus suficiente nas ruas? Não está, porque houve uma redução da frota. Inclusive, ontem aqui em Aracaju foi um desespero de muitos motoristas, porque todo mundo correu para os postos de combustíveis atrás de abastecimento, porque todo mundo está com medo se faltar combustível. Inclusive já há relatos de vários postos da capital sergipana e também do interior que já falta o combustível. Houve também em vários pontos do país interdições de postos de combustíveis, porque teve gente com olho grande querendo cobrar demais da população, colocando R$10 o litro de gasolina, colocando o preço lá em cima.
Você, população, como é que isso está afetando você no seu dia a dia? Compartilha com a gente, vai lá na internet, a TV Atalaia Oficial no Facebook, conta para mim o que de fato está acontecendo na sua casa. Porque na minha, eu ainda não comprei fruta da semana, eu ainda não comprei os legumes. Por quê? Porque quando a gente vai no mercado, ou acabou ou já não está bom. O material já não está bom. E olha,